Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse vídeo eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova da ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Questão muito bacana, vale muito a pena você assistir. Então vamos que vamos, né? Correção da prova modelo D, ESPSEX 2021, segundo dia, questão 16, que aborda a habilidade de solucionar sistema linear de equações do primeiro grau e também de encontrar o determinante de uma matriz. A questão diz o seguinte: dado o sistema linear, os valores do número real A tal que o sistema linear acima tenha solução pertencem a qual desses conjuntos? Então, primeiramente, quando se fala em sistema linear, sistema de equações do primeiro grau, uma das possibilidades da gente resolver é por meio do escalonamento. Outra é através do determinante, né, a regra de Sarri. Como que se encontra o determinante de um sistema? Primeiro você transforma ele numa matriz. O que é a matriz? A matriz são os coeficientes das variáveis. Por exemplo, tem um x, aqui tem um y, então você pega só o 1. Um z você pega só o 1 e você pega só o corpo aqui do sistema, deixa a solução que está depois da igualdade para depois. Para encontrar o determinante, você só pega a parte anterior à igualdade. Aqui no caso já isolar o A para nós, a gente pega só o que não tem A e monta uma matriz. Tipo aqui é 1, aqui tem 2y, então eu pego 2, aqui tem um z, eu pego 1. Aqui tem 2x, eu pego 2, aqui tem 3y, eu pego 3, aqui tem 2z, eu pego 2. E procuro o determinante. A regra de Sarri consiste em você repetir a primeira e a segunda coluna, mas tem um outro macetezinho também que é fácil. A gente diz o seguinte, que os de baixo sobem e os de cima descem, ou seja, você sobe com esses dois elementos aqui, ó, esse 2 e esse 2, tá vendo? Você pega aqui da primeira e terceira coluna e sobe os elementos. E você pega também os de cima aqui, da primeira e terceira coluna, e desce. Olha, por que a gente faz isso? Para que cada diagonal consiga encontrar 3 elementos, tipo o quê? 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. Veja que cada diagonal tem 3 elementos. Tanto você repetindo essa coluna aqui, como você subindo os elementos de baixo, que esses 2, e descendo os 2 de cima, as diagonais vão pegar 3 elementos. 1 vezes 3 vezes 1 é 3. E pela regra de Sarri, a gente pega o produto das diagonais principais, que são as que descem, soma, e deles a gente subtrai o produto das diagonais secundárias, que são as que sobem. Porém, tem um detalhe importantíssimo. Você sempre inverte o sinal, porque como a gente fala, é produto das diagonais principais menos produto das diagonais secundárias, esse menos tem que estar aqui. Até coloquei em vermelho para chamar a atenção. 2 vezes 2 aqui, 4, negativo. Olha o sinalzinho vermelhinho. 1 vezes 3 é 3, olha o sinalzinho vermelhinho. Então aqui 2 mais 4, 6 e 3, 9, né? E os negativos aqui é a mesma coisa. 2 e 4, 6 e 3, 9. 9 menos 9, 0. Então o determinante dessa matriz é 0. Aí vem a análise que a gente tem que fazer. Quando que esse sistema é possível e determinado, ou seja, tem uma solução definida. Quando que ele é possível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. Ou quando que ele é impossível. Se o determinante for diferente de 0, o sistema será possível e determinado, o que não é nosso caso. Agora, se o determinante for igual a 0, que é o nosso caso, ele tem duas possibilidades. Ou esse sistema será possível e indeterminado, tem infinitas soluções, no caso aqui do dx, dy e dz serem igual a 0. Por quê? Se a gente dividir aqui no caso, olha o exemplo, se eu pegar 0 e dividir por 0, dá um resultado aqui aceitável. Porém, como é que você divide nada com ninguém, né? Então aqui é uma situação que cabe indefinição. Por quê? 0 dividido por 0 é dividir nada com ninguém. A gente diz que tem infinitas soluções porque infinitos valores que você utiliza fazem o sistema chegar numa solução. Mas ele não é definido. Agora, há também o caso do sistema impossível, se dx, dy ou dz forem diferentes de 0. E veja por que é impossível. Se você for dividir, vamos supor que o dx seja 3 e o d seja 0, como que se divide 3 por 0? Como que você divide 3 com ninguém? É impossível. Então aqui nesse caso, no nosso caso não, que diz assim, tais que o sistema linear acima
tenha solução. Se ele tiver solução, então aqui no caso o dx, dy, dz tem que ser igual a zero. Porque 0 dividido por 0 tem solução, só é indefinido, mas tem. Então vou pegar aqui agora, de novo, o corpo aqui desse sistema e formar uma matriz com ele, substituindo as soluções aqui após a igualdade, o A aqui na primeira coluna. Aqui agora vou colocar o 2A na primeira coluna e coloco os demais aqui 1, aqui 1. E coloca naturalmente os demais coeficientes, aqui 2, aqui 1. Vou colocar o A ao quadrado na primeira coluna e coloca naturalmente os coeficientes 3 e 2 e montei a minha matrizinha. Veja que eu peguei quem estava depois da igualdade, A, 2A, A ao quadrado, e coloquei na primeira coluna. Quando você faz isso, quando você substitui esses resultados na primeira coluna, você procura o dx, né? Um outro determinante a não ser o determinante do corpo da matriz. E o mesmo a gente faz, como fez aqui, a gente vai subir os de baixo, subir o A2 para cá e o 2 também, e vamos descer o A e o 1. Isso aqui está no videozinho aí do colega Paulo Pereira, achei legal, porque eu fazia anteriormente só repetindo a primeira e a segunda coluna. Tudo termina no mesmo, mas aqui fica bem tranquilo. Diagonais principais, que são as que descem. A2 vezes 1 vezes 1, A2 mesmo. A vezes 2 vezes 2 dá 4A. 2A vezes 3 vezes 1, 6A. Menos diagonais secundárias. Então aqui, menos 4A, olha o menos em vermelho. Menos diagonais secundárias, menos 2A quadrado. Menos diagonais secundárias, menos 3A. Organizando isso aí vai ficar, olha, A2, 4A com 6A, 10A. Os negativos agora. Menos 2A quadrado, 4A negativo com 3A negativo, 7A negativo. E isso precisa ser igual a zero, porque só vai ter solução se for D igual a zero e os outros determinantes também. Aqui dá para a gente organizar A2 menos 2A2, menos A2. 10A menos 7A, 3A. E isso é igual a zero. Aqui tem várias formas de resolver, ou pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, ou por soma e produto, ou então por fatoração. O que é fatoração? Você pega o fator comum aqui, coloca em evidência, menos A2 dividido por A, menos A. 3A dividido por A, sobra o 3. Esse A de fora já vale zero, porque se ele valer zero, zero vezes quaisquer outros valores termina em zero. Esse parêntese também já vale zero. Por quê? Porque se tiver um zero aqui, zero vezes quaisquer outro valor termina em zero. Então, isolando o A aí, ele vai ser igual a 3. Por quê? Eu passo esse A para depois da igualdade, fica 3 igual a A, ou A igual a 3. Esses dois valores, 0 e 3, eles estão em qual desses intervalos? Nesse não está porque são todos os termos negativos. Nesse não está porque é uma zona negativa. Esse não está porque está acima do 3. Esse não está porque está muito acima do 3. Esse piorou. Então a alternativa correta é a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. O 0 e o 3 estão entre o menos 1 e o 4. Que bom que você assistiu essa aula. Não se esqueça do seguinte, eu tenho a resolução de todas as questões dessa prova, questões muito interessantes que abordam habilidades importantíssimas aí na sua formação na área de matemática. E nessa playlist você acha a correção de todas as questões com maior carinho, com maior capricho, especialmente para você que quer aprender um pouco mais, você que está se preparando para ingressar aí no Exército, ou em quaisquer outras profissões aí, vestibulares, concursos públicos e Enem. Essas provas são muito bem elaboradas e a gente consegue aprender muita coisa com elas. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.